Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Não esquece de se inscrever, deixar o seu like, isso ajuda muito a empurrar essa mensagem aqui dentro do YouTube para que mais pessoas consigam ser tocadas e ensinadas por meio dessa palavra e do nosso trabalho aqui no YouTube. Beleza? Vamos pro vídeo. No vídeo de hoje eu quero te ajudar a entender um pouco o que significa ter nascido de novo, o que significa ter nascido por meio do Espírito Santo, ter nascido e agora ser filho de Deus. A Bíblia diz que em João, capítulo 1, que todo aquele que creu e recebeu Jesus Cristo, deu-lhes o poder de ser filho de Deus. Ele vai dizer que você nasce de novo. Cada um de nós nascemos de novo. Se a gente pegar o texto de 2 Coríntios 5, verso 17, vai dizer que hoje nós temos uma nova vida em Cristo, que aqueles que estão em Cristo são uma nova criatura. As coisas antigas passaram e que eis que coisas novas foram feitas. Então nós temos uma nova vida, somos uma nova criatura. Por isso que a gente se batiza, né? O batismo nas águas, ele é uma representação física desse batismo em Cristo que nós tivemos, esse novo nascimento em que nós deixamos a velha vida, morremos e ressuscitamos com ele numa nova vida no Espírito. E agora vivemos novas coisas. Beleza, mas por que a gente fala tanto, né, de nascer de novo? Por que a gente fala tanto disso? Em João capítulo 3, tem a famosa conversa entre Jesus e Nicodemos. Nicodemos era um grande homem da lei, muito respeitado no meio dos judeus, e eles têm uma das melhores conversas que a gente vai encontrar na Bíblia, porque ela revela muitos segredos de Deus para nós. E uma das coisas que eles vão conversar, basicamente o versículo vai dizer isso daqui. Lê sua Bíblia, seja um bereano, confere se está correto o que eu estou falando. Ele vai dizer assim: Jesus respondeu dizendo, em verdade, eu digo a você, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Aí Nicodemos vira e pergunta para ele: mas Jesus, como é que alguém vai nascer de novo? Como é que alguém vai entrar dentro do útero da mãe, já adulto, e nascer novamente? Aí Jesus vai e fala para ele: em verdade, eu digo para você, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E aqui eu já quero te dizer um pouco dessas coisas, né? Você prestar atenção em alguns detalhes da Bíblia. Às vezes a gente deixa passar pequenas palavras. Então, Jesus na primeira vez ele falou: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Ele não consegue ver o reino, ele não consegue ver o novo sistema, o que é o reino de Deus. E se você não sabe o que é o reino, eu vou deixar um card aqui em cima para você entrar no outro vídeo que a gente tem aqui no canal, falando um pouco o que é o reino de Deus, esse sistema, esse governo da lei do Espírito na minha e na sua vida. Jesus depois ele vai falar assim: se vocês não nascerem da água e do Espírito, vocês não vão poder entrar no reino de Deus. E esse nascer do Espírito, a gente já sabe, tem a ver com o nosso Espírito ser renovado, essa nova criatura, tudo mais, esse Espírito que ressuscita com Jesus. Mas aqui tem uma discussão de alguns teólogos que eles vão falar que essa água está falando do batismo nas águas. Existe uma outra linha da teologia, que é um pouco do que eu vou falar aqui, que acredita que não é só sobre isso, mas é também juntando outros textos da Bíblia, mostrando que a água, quando era falada aqui, ela também tem um certo simbolismo, um simbolismo de pureza, de limpeza, de você ser lavado, de você ser transformado, das impurezas da sua vida, elas irem embora. E justamente é o próximo texto que eu quero ler com você, que é o texto de Efésios, capítulo 5, versos 26 e 27. A Bíblia vai dizer o seguinte, que ele está falando aqui sobre a igreja, ele está falando para santificar a igreja, tendo-a purificado pelo lavar da água, por meio da palavra, e apresentá-la a si mesmo, né? Jesus apresentar a igreja, que somos eu e você, apresentar a si mesmo de forma gloriosa, sem mancha, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e sem culpa. Então a gente juntando esses dois textos, olha que interessante que ele vai falar. Tendo purificado a igreja, purificado eu e purificado você, por meio da água da palavra. E aqui é uma coisa interessante, que ele não está falando exatamente sobre salvação aqui, porque quando a gente está falando de salvação, a gente está falando sobre o novo nascimento que acontece naquele momento instantâneo da salvação. Nós nascemos de novo, nós aceitamos Jesus, recebemos Jesus, e isso faz com que algo sobrenatural aconteça e a gente nasça de novo de Deus. A nossa vida antiga morre e a gente nasce para uma nova vida no Espírito. O que ele está falando aqui tem a ver com o que vem depois. Porque por mais que eu e você a gente nasça de novo, a Bíblia vai dizer que o nosso Espírito, que nasceu de novo, nasceu de Deus, ele quer as coisas de Deus. Isso está lá em Gálatas. Você pode ver Gálatas capítulo 5. Mas a nossa carne, ela ainda não foi salva, ela será salva.
Por isso que a gente tem um corpo transformado. A gente pode falar isso em outros vídeos. Mas ela ainda não foi salva. Nossa carne e nosso espírito, eles ficam brigando. A carne que é o pecado, o espírito que é as coisas de Deus. Então ele vem e fala assim que nós somos lavados por meio da água. Nós precisamos, cara, de uma transformação da nossa mente. Nós precisamos ter uma transformação de entendimento. A Bíblia vai dizer, e eu cito muito esse versículo aqui no canal, que é o texto de Romanos 12, verso 2, que diz que transformem-se pela renovação da sua mente. Mas ele diz, não se conformem com o mundo. Não se conformem com o mundo mas transformem a mente de vocês por meio da renovação. Porque se vocês não renovarem a mente de vocês, se vocês não forem lavados das impurezas, das coisas que vocês trouxeram, da sujeira que vem junto com a velha vida, infelizmente, com a forma que você aprendeu que as coisas são, você não vai conseguir experimentar a vontade de Deus. Isso não sou eu que estou falando, esse é o texto de Romanos 12, verso 2, que vai dizer, se vocês não renovarem a mente de vocês e forem transformados, vocês não vão conseguir experimentar a vontade de Deus, porque a gente precisa ter uma mente renovada. E esse nascer de novo não é só sobre você ser salvo, mas é de você agora então ter uma nova vida, uma vida dentro do reino de Deus, uma vida em que você está sendo lavado pela palavra. Então tudo que você aprendeu sobre casamento antes, você começa a ser lavado. Tudo aquilo que era impuro a respeito de casamento, você começa a ser lavado sobre isso. Tudo aquilo que era impuro a respeito de sexualidade, você jovem que está aqui me assistindo, né, que cresceu na adolescência sem Jesus, como eu cresci, ou às vezes até cresceu disfarçado na igreja, como acontece com muitos jovens que a gente cuida aqui na igreja, cresceu vendo pornografia, cresceu vendo essas coisas, e você, quando casa, você traz toda aquela sujeira, toda aquela impureza que veio junto de tudo que você aprendeu. Quando você é empresário, aprendeu a fazer negócios errados, a sonegar, a fazer tudo errado, e você traz isso com você. Quando você se converte, você agora quer ter uma empresa de Deus, mas você trouxe muita coisa errada junto com você. E essas coisas, elas vão saindo porque nós vamos sendo lavados por meio da palavra. Então a Bíblia diz, aquele que rouba não roube mais, aquele que matava não mate mais, aquele que pecava não peque mais. Então as coisas que nós fazíamos, nós vamos deixando de fazer, nós paramos de fazer. Então ele vai dizer que se nós não somos lavados por essa água, se não nascemos também da água, nós não vamos conseguir entrar no reino de Deus. Então a gente até consegue ver, porque a gente nasceu de novo. Só que se a gente não foi lavado pela água, a gente não entra. O que significa esse entrar? A gente não consegue viver as promessas que acompanham o reino de Deus. Então, por mais que se você não abandona esse pensamento, você muitas vezes acha que a sua família vai ser abençoada sobrenaturalmente, e ela realmente vai ser abençoada de forma sobrenatural, mas não é de forma mágica, sem ter que você fazer nada. Se você não muda como pai, não muda como marido, não aplica os princípios de pai e mãe nos seus filhos, não muda na sua empresa, não muda na sua vida, dificilmente você vai conseguir viver tudo aquilo que o reino tem para você. Porque Romanos 12 vai dizer, se você não transforma a sua mente, se você não renova a sua mente, você não vai viver a vontade de Deus para a vida de todos nós. Por isso eu quero te pedir para você examinar a sua vida. Examine o homem a si mesmo, já dizia a Bíblia. Então examine a sua Bíblia e busque uma transformação real. Se você estiver aí na sua casa, ore agora para o Espírito Santo. Me ajuda a entender, me ajuda a examinar a minha vida e entender que eu preciso não só viver, entender que eu nasci de novo, mas tomar posse dessa nova vida para que eu possa mudar as minhas atitudes no dia a dia. Que essa fé que eu tenho, ela seja acompanhada de obras, mas não de obras realizadas por ministérios, mas de obras de arrependimento, obras que revelam e que denunciam uma mudança de vida. Que Deus abençoe você e até a próxima.